Oi, alunos. Bom dia, saudações a todos. Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada lá na terça-feira passada, a atividade que envolvia o conteúdo sobre fração. Então, eu aconselho vocês procurarem um local mais propício para vocês assistirem essa correção aí na casa de vocês. Vocês também procurem aí localizar no caderno de vocês esta atividade. E aí, vamos dar início agora à correção dessa atividade que era composta apenas de três questões bem simples e tranquilas de se resolver. Bom, era a questão de número 2, questão de número 3 e a questão de número 4. Então vamos dar início agora à correção. A segunda questão ela dizia o seguinte: a figura ao lado foi dividida em 8 partes iguais, das quais 3 foram pintadas de verde, como vocês podem aqui observar. A figura está dividida em um total de 8 partes, como aqui é afirmado, e dessas 8 partes foram pintadas 3 de verde, como vocês podem bem aqui observar. O item A pergunta o seguinte: qual é a fração que representa a parte pintada de verde da figura? Toda vez que eu vou representar uma fração, numericamente falando, e relacionar ela a uma parte, a uma fração, na verdade, que está no formato representada como desenho, vocês primeiro vão colocar um tracinho, como eu acabei de colocar aqui. Colocou o tracinho para representar a fração, e aí eu aconselho vocês a primeiro definirem quem é o denominador dessa fração, quem é o número que fica abaixo, tá certo, do tracinho na nossa fração. E aí sempre vai ser aquele número que vocês vão encontrar a partir da quantidade de partes que essa figura, no caso esta aqui, foi dividida, tá bom? E aí é só a gente contar a quantidade de partes que essa figura foi dividida, logo eu tenho um denominador. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este todo, ele foi dividido em 8 partes iguais. Então, o denominador da minha fração vai ser 8, como vocês já podem aqui observar. E o numerador da fração, como o item A perde em relação à quantidade de partes que foram pintadas de verde nesta figura, basta apenas a gente contabilizar agora, contar a quantidade de partes verdes que tem nessa figura, nesta imagem aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, o nosso numerador vai ser 3, totalizando aqui a fração 3 oitavos. Então, repetindo mais uma vez, só para a gente finalizar aqui a correção do item A, qual é a fração que representa a parte pintada de verde da figura? É a fração 3 oitavos. Façam a correção, pessoal, e aí só depois que vocês fizerem a correção do item A, vocês passam para o item B, ok? Então, turminha, corrigido o item A, vamos agora ao B. As figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte pintada de amarelo em cada uma delas. Então, vamos aqui de item A, né? Primeiro, vamos colocar o tracinho, como já é de costume, e aí sempre eu indico que vocês descubram logo qual é o denominador da fração, qual é o número que fica abaixo do tracinho que indica a fração, tá bom? E para descobrir quem é o denominador, quem é esse número, basta apenas você contar a quantidade de partes que essa figura ela foi dividida. Então temos aqui o todo, né, a figura toda, e ela foi dividida exatamente em uma, duas, três partes. Então o denominador vai ser 3. E o numerador, como a questão pede em relação à parte pintada de amarelo, basta apenas a gente pintar, na verdade, contar a quantidade de partes que estão pintadas de amarelo. No caso aqui, você vai perceber que é uma, duas partes apenas. Sendo assim, este todo aqui, em relação às duas partes pintadas de amarela, é equivalente a essa fração aqui, que a gente conhece como 2 terços, ok? Vamos agora de item B. Item B, mais uma vez, vamos colocar o tracinho. Para descobrir o denominador primeiro, a gente vai contar a quantidade de partes que o todo foi dividido. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, já sei que o denominador vai ser 5. E para descobrir o valor do numerador, o número que fica aqui acima do tracinho do que indica a fração, a gente vai contar apenas a quantidade de partes que estão pintadas de amarelo, como recomenda, como pede a questão. Então, no caso aqui, uma, duas, três partes. Então, nosso numerador vai ser 3. Então, esta representação aqui que está no formato de desenho, ela é exatamente igual a 3 quintos. Vamos agora de item C. Mais uma vez, colocamos o tracinho. Vamos definir primeiro, novamente, o denominador. Então, vamos lá. Denominador, quantidade de partes em que a figura está dividida de forma igualitária, como vocês podem bem aqui observar. Então, ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Então, esta figura, este todo, ele foi dividido exatamente em 8 partes, sendo assim o denominador vai ser 8, como vocês já podem aqui observar. E o numerador, quantidade de partes que foram pintadas, que estão pintadas de amarelo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes pintadas de amarelo. Sendo assim, a fração que representa este desenho aqui, que também é uma fração, é 6 oitavos. Galera, não esqueçam de corrigir, verifiquem se vocês acertaram tudo. Tudo bem, pode passar para a próxima parte do vídeo. Se não, corrija, faça aí as alterações necessárias e aí só depois você continua a correção. Vamos agora fazer a correção da questão de número 3. Gustavo representou a fração 3/4 na reta numérica. Para isso, ele desenhou a reta, o inteiro e o dividiu em 4 partes. Em seguida, considerou 3 partes, como vocês podem bem aqui observar. Então, ele localizou aqui a fração 3/4 nesta reta numérica. Como, professor, como é que eu vou saber que 3/4 vai se localizar neste pontinho aqui, nesse segmento, e não neste ou neste outro? Simplesmente, pessoal, vocês vão contar a quantidade de partes que representa o todo, tá bom? Então, vocês vão perceber aqui ó, que eu vou ter 1, 2, 3, 4 partes. Então, o todo é 4. Então, o denominador é 4. Se eu quero representar 3/4, basta simplesmente eu colocar aqui a fração 3/4 no ponto que representa a terceira parte das 4, tá bom? No caso aqui, ó, 1, 2, 3, por isso aqui é 3/4. Ah, então aqui, professor, nessa primeira partezinha aqui, seria o quê? Seria isso aqui representa uma parte das 4. Então, se eu fosse representar no formato de fração, seria a fração 1 sobre 4, ok? Ou simplesmente 1/4. Continuando, se eu quisesse representar esse segmento aqui, só a título de curiosidade, vocês iriam colocar 2 sobre 4, ok, pessoal? Totalizando aqui a fração, oficialmente falando, como 2/4, ok? E aí o 3/4 normalmente aqui, e para finalizar, aqui seria o quê? Seria 4 sobre 4, totalizando 4/4. Ah, professor, então por que aqui tem 1? Porque vocês têm também, pessoal, que lembrar que toda fração também é considerada uma divisão. E se você pegar aqui o numerador, que é 4, e dividir pelo denominador, que é 4, 4 dividido para 4, vai ser exatamente 1, tá certo? Por isso que aqui você coloca 1, o todo, ou simplesmente 4 sobre 4. 4/4, ok? Então, vamos dar continuação aqui à correção desta questão. Então, pessoal, agora a gente vai colocar em prática o que eu acabei de explicar para vocês. Em cada item, complete a reta numérica com as frações indicadas. E aqui tem uma informação importante, né? Em cada uma das retas, o inteiro está dividido em partes iguais. Então, vamos aqui para o item A. Tenho aqui 1/10, 4/10, 6/10 e 10/10. O inteiro poderia afirmar assim também. E aí, tenho aqui 4 espaços para, digamos assim, localizar nessa reta numérica, completar essa reta numérica, na verdade, com essas 4 frações aqui que estão disponíveis, tá bom? E aí o primeiro passo que vocês têm que perceber é que esta reta numérica, vamos, digamos assim, associar ela como um todo, tá certo? Então, esta reta numérica é um todo que foi dividido exatamente em 10 partes iguais. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, este todo foi dividido exatamente em 10 partes iguais. E aqui, se eu fosse localizar a primeira parte, né? A primeira parte deste todo seria o quê? Uma parte das 10. Logo, seria a fração 1 sobre 10 ou 1/10, tá bom? Continuando, aqui neste outro tracinho, seria o quê? 2/10. Nesse terceiro, 3/10. E aqui neste nesse quarto tracinho, né, segmento oficialmente falando, vocês vão colocar 4/10. Continuando, aqui seria 5/10 e aqui seria 6/10. Novamente, 7/10, 8/10, 9/10 e finalizando aqui com 10/10, que representa também
um inteiro, pois 10 dividido por 10 é exatamente igual a 1. Ok, galerinha? Vamos agora de B. B. Percebam que aqui eu tenho agora uma reta numérica, um todo, que foi dividido exatamente em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um todo que foi dividido exatamente em 6 partes iguais. E aí eu quero localizar 2/6, eu quero localizar a segunda parte dessas 6, digamos assim. Então, simplesmente, aqui seria 1/6, 1/6, já que aqui é 0, então aqui seria 1/6, e aqui seria 2/6. Continuando, 2/6, próximo segmento, próximo tracinho, 3/6. Próximo tracinho seria o quê? Exatamente 4/6. Depois de 4/6, cheguei aqui na quinta parte do todo. Seria o quê? Ora, se é a quinta parte do todo e o todo é 6, eu vou dizer que é a fração 5/6. 5 partes das 6. E finaliza aqui com 1, com um todo, que se eu fosse representar no formato de fração, como eu estou representando aqui, com o denominador 6, seria 6/6, ou 6/6. Ok, galera? Então façam a correção desta questão. E aí, quando vocês finalizarem a correção, né, dá uma pausazinha no vídeo, confere, corrige tudo direitinho, aí vocês passam para a próxima parte do vídeo, da videoaula. Turminha, então vamos agora dar início à correção da última questão, a questão de número 4, que dizia o seguinte: as frações são nomeadas de acordo com o seu denominador. Observe as informações do quadro. Então vamos ver aqui informação por informação. A primeira diz o seguinte: quando o denominador é menor do que 10, cada fração recebe um nome específico. Então memorizem isso. Quando o denominador for um número inferior a 10, um número natural inferior a 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, cada uma das frações vai receber um nome diferente de acordo com o seu denominador. Vamos ver aqui dois exemplos. Então temos aqui, ó, 1/3. Então sempre eu vou escrever primeiro o nome do número que está no denominador, no caso aqui 1, tá certo? E só depois eu vou associar o número que está aqui no denominador ao que ele representa, digamos assim, na leitura de fração, tá bom? No caso, 3 representa terço. Por isso que eu leio essa fração aqui como 1/3, como vocês podem ver aqui também representado na forma por extenso, tá bom? Vamos lá, continuando mais um exemplo. Então aqui agora eu tenho, ó, 4. Perceba que o nome 4 fica aqui sozinho, sem nenhuma alteração, como a gente já conhece. E aqui o 9 no denominador, ele ganha o nome de nono. Como aqui são 4, 2 ou mais, né? No caso do 4, a gente coloca no plural nonos, ok? Vamos a mais uma informação. Quando o denominador é igual a 10, 100 ou 1000, o numerador é lido acompanhado da palavra décimo ou décimos, centésimo ou centésimos, milésimo ou milésimos, respectivamente, né? 10 décimo, 100 centésimo e 1000 milésimo. Vamos a dois exemplos aqui básicos. Tenho aqui um numerador, sempre vai ser o nome do próprio número que a gente já conhece, né? 1, como vocês podem aqui observar. 10, colocamos a palavra décimo. Se eu tivesse um 2 aqui, seriam 2 décimos. Se eu tivesse um 3, seriam 3 décimos. E assim sucessivamente. Mais um exemplo. Tenho agora 13 aqui no numerador. Então, ó, perceba 13, normalmente aqui sem nenhuma alteração. 1000 no denominador, leva o 13 acompanhado da palavra milésimo. No caso aqui, como está, 13, 2, 3, 4 no plural, né? Mais 2 ou mais, sempre colocamos um Szinho aqui no final, tá bom? Então ficaria 13 milésimos. E a última informação desse quadrinho, dessa tabela, dizia o seguinte: quando o denominador é maior do que 10 e diferente de 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos. Então vamos ver aqui um exemplo, 2 na verdade, né? Temos aqui 5 no numerador, palavra 5, como vocês já conheciam. Temos aqui 12 no denominador. Escreve como, professor? 12, da mesma forma, só que no final a gente tem que acrescentar essa palavrinha aqui, adicione no vocabulário de vocês, tá bom? Avos.
Continuando, temos aqui agora 19 no numerador, colocamos aqui 19, como você já conhece, é escrita por extenso. 70 no denominador, colocamos 70 também é escrito como vocês já conhecem, aqui, tá certo? E aí, no final, colocamos a palavra avos. A questão agora diz o seguinte, né? Para a gente fazer. Agora, escreva a fração que representa a parte pintada de verde em cada figura e como se lê cada uma delas. Então, a gente vai fazer agora para os 6 itens adiante. Então, pessoal, dividi aqui a correção desses 6 itens desta quarta questão em duas partes, tá certo? Na primeira parte, a gente vai resolver, corrigir, na verdade, os itens A, C e E, como vocês podem aqui observar. E na segunda parte, a gente corrige os outros 3 itens, tá bom? Então, realmente, novamente lembrando que a questão, ela quer simplesmente que a gente descubra qual é a fração, numericamente falando, que representa cada um destes desenhos e a escreva também na forma por extenso, tá bom? Então vamos lá aqui de item A. Tracinho, né? Quero associar a fração, já coloco o tracinho. Novamente lembrando lá das questões desta correção, as questões iniciais desta correção, vocês primeiro vão contar a quantidade de partes em que este todo, esta figura aqui, ela foi dividida. Então vamos contar lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o denominador aqui vai ser 16, como vocês já podem observar. E o numerador é a quantidade de partes que estão pintadas de verde, como pede, como solicita a questão. Então, vamos ver quantas partes são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o numerador vai ser exatamente igual a 7, como vocês podem aqui observar. Então, como é que eu faço a leitura desta fração? 7, 16 avos. Ok, galera? Então, vamos lá escrever aqui por extenso. Vou colocar aqui embaixo para ficar mais organizado. Então, 7, numerador, ó, perceba, ó, no numerador tem um 7, né? A primeira palavrinha que vem aqui, tá bom? E agora vamos para o denominador. 16, colocamos 16, acompanhado da palavra avos. Fechou aí, galerinha? Vamos de C agora. Tracinho. Vamos definir o denominador, o número que fica abaixo do tracinho. Como é que eu descubro ele? Contando a quantidade de partes em que o todo, que essa figura aqui, ela foi dividida. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela foi dividida em 8 partes. Denominador igual a 8. Numerador, quantas partes estão pintadas de verde? Vamos ver quantas são. 1, 2, 3, 4, 5. Então, numerador 5. Então, como é que eu faço a leitura desta fração aqui? 5 oitavos. Vamos colocar aqui e escrever ela por extenso. C, numerador 5. Então, colocamos sempre, vem aqui na primeira posição, digamos assim, o nome do numerador, né? No caso 5, está aqui do item C, como vocês podem ver. E agora, denominador 8, a gente vai ler como oitavos. Então, totalizando aqui 5 oitavos. Vamos agora de item E, novamente, colocando o tracinho. Para descobrir denominador quantidade de partes em que a figura foi dividida, no caso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, denominador 9. Quantidade de partes que foram pintadas, 1, 2, 3, 4, 5 partes que foram pintadas de verde. Vamos aqui colocar o item E, como vocês podem ver, escrita por extenso desta fração, 5 sobre 9. A gente lê oficialmente na forma de fração, né, como 5, representando o numerador, e 9 no denominador, a gente lê nono, como é 2 ou mais, a gente coloca aqui no plural, nonos. Fechamos aqui a primeira parte da correção desta quarta questão. Corrijam logo esses 3 itens, ok, galera? E aí só depois continuem a assistir o vídeo. Então, pessoal, aqui vamos agora fazer a correção dos itens B, D e F, e aí a gente finaliza a correção total desta atividade, tá bom? Vamos lá, B, D e F. Iniciando aqui com a correção do item B. Tracinho, né, para a gente definir qual é a fração numericamente falando que representa este desenho, que melhor representa este desenho. Primeiro a gente tem que ver a quantidade de partes em que esta figura ela foi dividida. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela foi dividida exatamente em 10 partes.
ok? E aí, para definir aqui o numerador, a gente vai contar a quantidade de partes que foram pintadas de verde. Está claramente aqui, né? 1, 2, 3 partes. Então, a fração é 3 sobre 10. Falando como estão no formato de fração, a gente sempre é importante falar assim, da forma mais oficial possível, que seria 3 décimos. Então, vou colocar aqui embaixo para ficar mais organizado, né? 3 décimos. Vamos agora de entender. Entender, colocamos o tracinho, vamos definir o denominador contando a quantidade de partes em que este todo aqui ele foi dividido. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então o denominador vai ser 16. Para definir o numerador, quantidade de partes em que estão pintadas de verde nesta figura aqui. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes. Então vamos colocar aqui 11 no numerador. Bom, então aqui essa fração a gente lê oficialmente como 11 16 avos. Vamos escrever por extenso. D, organizou aqui. 11, numerador primeiro, 16 avós. Vamos lá de item F agora. Passamos aqui o tracinho já. Vamos contar a quantidade de partes em que este todo foi dividido. Vamos lá ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o todo foi dividido exatamente em 20 partes. Para definir o numerador, quantidade de partes que foram pintadas de verde. Vamos ver quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes que foram pintadas de verde. Ok, galerinha? Então, leio essa fração aqui, oficialmente falando, como 15, 20 avos. Então, escrevendo aqui por extenso, 15, 20 avos. Pessoal, corrijam aí o item B, D e F. E desde já eu quero agradecer vocês pela participação nessa aula, por todo o empenho durante esse período de atividades não presenciais. Espero que vocês tenham conseguido entender a resolução de cada uma dessas questões desta correção. Mas se for alguma dúvida, não tem problema, basta apenas vocês me consultarem via WhatsApp, tá bom? Abraço e até a próxima.